É comum entre os usuários do sistema a dúvida acerca da diferença entre o cadastro de econômico e o cadastro de contribuinte. Nesse vídeo nós vamos tratar especificamente do cadastro de econômico e a diferença entre esse cadastro e o cadastro de contribuinte. Primeiramente, o que significa CAE? CAE é a abreviação de Cadastro de Atividade Econômica. Nesse cadastro devem estar presentes apenas as empresas que são registradas e estabelecidas aí no seu município. Empresas que são de outros municípios devem ter apenas um cadastro de contribuinte. Qual a diferença entre o cadastro de contribuinte e o cadastro de econômico? Primeiramente, o contribuinte ele pode ser uma pessoa física ou jurídica que pode ser estabelecida ou não aí no seu município. Por outro lado, o cadastro de econômico, como já foi dito, devem estar presentes apenas as empresas que são registradas e estabelecidas aí no seu município. Vejamos neste exemplo prático essa diferenciação. Supondo que essa empresa seja sediada em Goiânia, mas que ela presta serviço aí no seu município. Então essa empresa deverá ter um cadastro de econômico registrado no município de Goiânia. E aí no seu município ela deverá ter apenas um cadastro de contribuinte. Por outro lado, supondo que uma empresa seja sediada aí no seu município, mas que presta serviço em Goiânia, então ela deverá ter o seu cadastro de econômico registrado aí no seu município e perante o município de Goiânia ela deverá ter apenas um cadastro de contribuinte. Vejamos na prática agora como cadastrar um econômico. Aqui no MegaDM Web, para cadastrar um econômico, você deve clicar no submódulo Econômico Principais. E aqui você vai encontrar o cadastro de contribuinte e o cadastro de econômico CAE. Como eu falei anteriormente, são cadastros distintos. Então, falando rapidamente sobre o cadastro de contribuinte, aqui o sistema armazena os dados de pessoas físicas ou jurídicas que têm algum vínculo de contribuição aí com o seu município. Então aqui podem estar presentes as pessoas que são proprietárias de imóveis, proprietárias de empresas, que são os econômicos, prestadores ou tomadores de serviços, que são estabelecidos aí no seu município ou em outros municípios. Voltando para o nosso objetivo, que é o cadastro de econômico, ao clicar no botão Econômico CAE, o sistema direcionará para a tela de consulta e aqui será possível visualizar todas as empresas que já estão cadastradas na base de dados da Prefeitura. Nessa tela é possível fazer também a aplicação de alguns filtros. Por exemplo, se você quiser visualizar apenas as empresas que são optantes do regime tributário do Simples Nacional, basta selecionar o item e clicar no botão Consultar. Então aqui o sistema apresentará uma coluna com o nome Regime Tributário e aqui você pode confirmar que somente as empresas que são desse regime tributário serão apresentadas na grid. Você pode também consultar empresas pela situação. Se você quiser saber apenas as empresas que estão com o status de suspenso, então selecione o item e clique no botão Consultar. E aqui o sistema apresentará na coluna Situação apenas as empresas com status de suspenso. É possível também filtrar empresas que tenham algum tipo de isenção. Então essas empresas que são apresentadas aqui são empresas que na grande maioria são os microempreendedor individual e que provavelmente devem ter uma isenção de alvará de licença de funcionamento. Para cadastrar uma empresa nova, basta você clicar no botão Novo. Automaticamente esse campo da inscrição municipal já vem preenchido porque ele é um campo de alto incremento, mas não impede que você venha e faça a alteração desse valor de forma manual. Então, neste exemplo, vamos cadastrar uma empresa, pessoa jurídica, e aqui nesse campo nós devemos informar o CNPJ da empresa. Assim que o valor é informado nesse campo, o sistema reconhece que é um CNPJ e ele habilita esse botão com o símbolo da Receita Federal para que você possa importar os dados do cartão de CNPJ diretamente da base de dados da Receita Federal. Então, você apenas deve clicar nesse botão e aqui o sistema já apresenta uma mensagem informando que a consulta foi realizada com sucesso e os dados foram importados. Você pode clicar no botão OK. Ele pergunta também se você deseja atualizar o endereço do econômico conforme os dados de endereço que vem da Receita Federal. Então você pode clicar em cancelar ou confirmar. Então vejam só, aqui o sistema importa, por exemplo, o nome fantasia da empresa que vem lá do cartão de CNPJ da Receita, traz a data de abertura, o capital social da empresa, a categoria, se é matriz, traz também o porte da empresa, a natureza jurídica. Mais abaixo traz os quinais que essa empresa usa para a liberação de suas atividades, traz também os sócios dessa empresa. Então,
Voltando aqui no cadastro da empresa inicialmente, vamos acessar um site no qual eu costumo usar para consultar os dados de CNPJ de algumas empresas. Se colocarmos aqui o CNPJ que estamos usando aqui para essa simulação, perceba que aqui o sistema traz o porte estimado da empresa, que é D+, e você pode confirmar que aqui também o sistema importou com o porte D+. Traz a quantidade de sócios, que são 3. Nós podemos confirmar aqui também que são 3 sócios. E os demais dados aqui, ó, o nome empresarial, que é a razão social, Megasoft Informática, traz o nome fantasia da empresa, traz os QNAIs que nós vimos lá também, que estão importados aqui na aba QNAIs. Traz aqui também os dados de endereço, quadra, lote, logradouro e o município. Então, todos os dados estão inseridos aqui e importados da Receita Federal. O que você precisa fazer agora para proceder com a finalização do cadastro é preencher os campos que são tidos como obrigatório. Então, o primeiro aqui é a qualificação física e jurídica da empresa. Então, aqui você deve informar para o sistema se a empresa é limitada, é sociedade anônima, se é uma firma individual, uma cooperativa, instituição financeira, no caso dos bancos, ou se é um cartório, ou se tem também o tipo outros, né? Se não for nenhuma dessas categorias, vai ser o tipo outro. Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar como empresa limitada. O próximo passo agora é você informar para o sistema os parâmetros para cobrança do alvará de funcionamento. Então, aqui você pode informar se vai ser cobrança por metro quadrado da empresa, se vai ser por quantidade de funcionário ou se vai ser um outro tipo de cobrança. Nesse caso, nós vamos deixar como área de metro quadrado e aqui vamos informar uma área de 150 metros quadrados. Seguindo aqui, nós temos que informar agora de um campo obrigatório, que é o grupo de atividades. Então, você precisa informar se essa empresa é uma indústria, se é um comércio ou se é uma empresa prestadora de serviço. Tem também a categoria 4, que é agropecuária, e tem o tipo 5, que é outros. Nesse caso, nós vamos colocar a empresa como prestadora de serviço. O próximo campo é informar a cobrança do ISS. Essa empresa ela vai ter uma cobrança de ISS por meio de faturamentos em cima das notas fiscais ou vai ser um ISS por estimativa. Na grande maioria, o ISS ele é cobrado em cima do faturamento das notas fiscais. Então, nesse caso, nós vamos colocar a opção 1. Os demais campos aqui, que já vem com o preenchimento padrão, neste exemplo nós não precisamos mexer em nenhuma alteração desses campos. Então aqui agora no primeiro grupo de abas nós temos o KNAI que já vem preenchido automaticamente. Inclusive tem uma situação que é bem interessante nessa questão do KNAI, porque aqui o sistema informa para você que essa empresa ela tem atividade de baixo risco. Nós vamos até ver uma validação que o sistema faz no momento de salvar o cadastro. Então nós temos que informar aqui também na aba atividade econômica a atividade dessa empresa, né? A atividade aí do município. Então vou colocar aqui prestação de serviço de equipamento de informática. Vou colocar que essa é a atividade principal e que a data da atividade inicial eu posso colocar a mesma data de abertura. Então, assim que a empresa foi aberta, ela iniciou com essa atividade. E aqui eu confirmo a inclusão desse item. Aqui na aba itens de serviço, serve para você especificar quais os serviços essa empresa vai poder prestar lá no sistema de nota eletrônica. Então, essa aba ela não é de preenchimento obrigatório, mas se você quiser ter esse controle e limitar a alguns tipos de serviço para que essa empresa possa emitir nota no sistema de nota eletrônica, então você pode clicar aqui e consultar os itens de serviço da Lei 116 de 2003 e fazer essa vinculação com o econômico. Então, se você colocar aqui somente o item 1.03, você está falando, né, representando aqui para o sistema que essa empresa só vai poder emitir o item 1.03 lá na emissão de nota fiscal, ok? Você pode até gravar esse item aqui. Aqui na aba de sócios, o sistema já trouxe então os dados, os nomes dos sócios da Receita Federal, porém a Receita Federal não fornece CPF dos sócios. Então, nesse caso, se você quiser ter o controle dos sócios aqui no cadastro do econômico, você precisa
clicar 2 vezes aqui para o sistema te direcionar para o cadastro de pessoa, e aqui você complementa o cadastro informando o CPF, os dados de endereço. E aí sim você vai conseguir salvar esse econômico com os dados dos sócios. Se não for do seu interesse ter esse controle de sócios aqui nessa aba, então você pode remover cada um deles para que o sistema não faça essa validação do CPF, ok? O próximo passo agora, e talvez o mais importante nesse cadastro de econômico, é a informação do regime tributário. Então aqui nós temos que informar para o sistema se essa empresa ela é uma optante do Simples Nacional, se ela é uma empresa tributada no município ou se ela é um CIMEI, que é o microempreendedor individual. Então vejam só, para saber se uma empresa é do Simples Nacional, você precisa acessar o portal do Simples Nacional, que é esse site aqui, e aqui na opção de consulta optantes, você deve clicar e aí nesse campo aqui você deve informar o CNPJ da empresa. Então vamos lá, vou copiar aqui o CNPJ da empresa. Vamos retornar ao site e colocar. Aqui, o site ele não aceita ponto e nem traço. Então, quando você copia, vem faltando alguns caracteres. E aí você precisa digitar o que falta para estar fazendo a consulta desse CNPJ. Então, feito isso, clique no botão consultar. E aí vai ter uma validação de um CAPTCHA aqui. E ele vai pedir para você selecionar alguma imagem de acordo com a descrição que ele coloca aqui acima. Então, ele está pedindo aqui a informação de tratores nessa imagem, beleza, eu vou clicar em verificar. Pronto, ele fez a verificação aqui do CAPTCHA. Olha só, aqui no site da Receita Federal, né, no portal do Simples Nacional, ele está falando que esse CNPJ é da Megasoft Informática, e aqui mais abaixo ele fala que essa empresa ela não é optante do Simples Nacional, e fala também que ela não é enquadrada como CIMEI. Então, olha só, voltando aqui para o cadastro, se essa empresa não é Simples Nacional e não é CIMEI, então ela é tributada no município. Então, você deve colocar o tipo tributação no município, tributada no município, e você também vai colocar a data de início, que pode ser o dia que você está fazendo a abertura, ou pode ser a data da abertura aqui da empresa que vem da Receita Federal. Então, informe esse código aqui e grave o item, ok? Feito isso agora, o nosso cadastro de econômico, eu estou passando bem detalhado os principais campos aqui que tem que ser preenchidos, para que você não tenha nenhum problema na hora de fazer esse cadastro, tá? As demais abas aqui, como tributação, o sistema já faz o preenchimento automático, então você não precisa se preocupar em informar nenhum tributo aqui. Situação também não é o foco desse vídeo, então nós vamos ver nos próximos vídeos como que é feito a situação, o cadastro de baixa, de suspensão de uma empresa, como que se faz uma isenção e também a habilitação de webcesso para uso da nota fiscal eletrônica. Então, feito isso, nós temos aqui todos os dados necessários para fazer agora o cadastro desse econômico. Então, basta clicar agora no botão salvar. Aqui o sistema fez uma validação informando que a quantidade de caracteres no complemento só é permitido até 20. Então, quadra aqui, ó, você pode abreviar para QD 117. Esse LT também você pode colocar o lote só LT e pronto. Já abreviou o suficiente, você pode salvar. Então pronto, ó. Aquela validação que eu falei em relação ao risco da atividade, que isso aqui está ligado lá com a lei de liberdade, né? Então olha só, aqui o sistema validou informando que a atividade de baixo risco, né? Verifique se há necessidade de isenção do alvará, porque a lei de liberdade econômica ela prevê que as empresas que têm atividade de baixo risco elas devem ser isentas, né, da cobrança do alvará. Então o sistema só coloca isso como uma mensagem informativa, mas não é impeditiva para salvar o cadastro. Feito isso, você pode agora clicar no botão imprimir e fazer a impressão da ficha cadastral desse econômico, que agora vai estar presente aqui a inscrição municipal. Então, essa ficha cadastral ela atesta que essa empresa está devidamente cadastrada, né, perante o município. Voltando aqui para o cadastro, perceba que a aba tributação,
o sistema faz o preenchimento dessa grid de forma automática com base nas informações que você insere aqui nos dados principais. Aqui, por exemplo, se você está informando que essa empresa, a forma de cobrança do ISS é através de nota fiscal, então aqui na tributação ele lança um tributo de retenção e um tributo de ISS próprio, né? Um ISS por... Essa empresa ela pode fazer uma retenção de ISS e pode fazer também ter a cobrança do ISS por emissão de nota. E toda empresa vai ter o lançamento do tributo aqui na tributação, que é o alvará de licença para funcionamento. No caso da empresa, se ela for isenta, tudo bem, o sistema vai saber entender essa isenção. Então, ainda tem mais um segundo ponto que eu queria mostrar para você, que é o controle que o sistema faz do regime tributário. Então vejam só, modificando aqui o cadastro, eu vou remover essa linha do regime tributário e vejam só, uma vez que eu cadastro uma empresa, caso eu não informe o regime tributário, ao clicar em salvar, o sistema tem uma rotina automática em que ele entende que se você não criou um regime tributário aqui, ele vem automaticamente e cria uma linha, né, um registro do regime tributário, colocando, ele assume que essa empresa ela é tributada no município. Ok? Então, se você não informar nada aqui na aba regime tributário, ao salvar, o sistema vai colocar automaticamente essa empresa como tributada no município. Por outro lado, se a gente remover aqui, ó, o regime tributário e colocar que essa empresa aqui, ó, no poste da empresa, informar que ela é um MEI, que é um microempreendedor individual, você também não tem a necessidade de vir aqui e colocar o regime tributário, porque se você colocou que ele é um MEI, um microempreendedor individual, ao salvar, o sistema vai entender que o regime tributário dessa empresa é o CIMEI. Então, também nesse caso, ele vem e registra automaticamente o tipo de regime tributário como CIMEI. O único regime que realmente precisa ser verificado e inserido manualmente aqui na aba regime tributário, então, fica sendo o Simples Nacional. Esse precisa realmente de uma verificação, de uma constatação lá no site do Simples Nacional, para que o sistema, você possa colocar essa informação aqui e o sistema possa entender que esse econômico é um econômico do Simples Nacional. Então, ele até faz uma validação aqui, ó, porque o sistema não deixa ter um porte de empresa como o MEI e um regime tributário como o Simples Nacional. Para ser Simples Nacional, tem que ser microempresa, EPP ou demais. Então, feita essa alteração, agora sim o sistema possibilita fazer o cadastro do econômico. Por último, uma situação que eu preciso explicar é a seguinte. Uma vez que você cadastra o econômico, em se tratando de pessoa jurídica, não há a necessidade de se cadastrar o contribuinte manualmente. Então, o sistema, no ato que você salva o cadastro de econômico, ele já cria o cadastro do contribuinte. Então, se voltarmos aqui no submódulo econômico, principais e contribuinte, ao consultar aqui, nós vamos poder encontrar através do CNPJ o contribuinte Megasoft Informática. Então, no ato de salvar o cadastro de econômico, o sistema já cria também o contribuinte. Então, só para esclarecer, porque algumas pessoas ainda têm em mente que para cadastrar um econômico, pessoa jurídica, precisa primeiramente cadastrar o contribuinte. Então, quando estamos falando de pessoa jurídica, não há necessidade. Você pode vir diretamente aqui no cadastro de econômico e já cadastrar o CNPJ aqui. Então, a partir do momento que você salva, o sistema já replica os outros dados, que é o cadastro de contribuinte e também o cadastro de pessoa. Ok? Bom trabalho!